Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. E Ele nos trouxe de novo aqui em cima. Mas eu sempre digo e sempre peço ao Senhor que não seja eu, mas que continue sendo Ele. No momento que passar a ser eu, talvez a gente tenha uma série de problemas. Então, eu coloco tudo aquilo que a gente tem a dizer esta noite, verdadeiramente nas mãos dEle. A gente coloca verdadeiramente sujeita a Ele, que Ele venha falar comigo e com vocês. Amém? Salmo 96, 3, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No processo de anunciar às nações, se tem algo que acontece e que traz muita responsabilidade à igreja, principalmente às igrejas locais, falando aqui de vocês em especial, traz uma responsabilidade a vocês, é que vocês estão no outro lado da corda. E a responsabilidade está exatamente isso, em segurar a corda, pastor, e nós não podemos largar essa corda. Porque quem está entre as nações, anunciando a glória do Senhor, quem está entre as nações, e muitas vezes nós oramos aqui pela Bugra, quanto essa mulher já fez? E a gente não consegue entender como é que alguém que fez tanto, que faz tanto ainda, que ainda a sua própria vida continua impactando. Nós falamos da Margareta, que é esperada que ela estivesse aqui desde ontem e não pôde. E a Margareta faz, com todas as suas limitações. E a gente questiona, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite essas limitações? Deus é quem sabe. Mas uma coisa é certa, elas continuam contando com a igreja. A Bugra, lá em Florianópolis, ela continua contando com a igreja. A Margareta, que mora em São Paulo, ela continua contando com a igreja. Ela indo às nações, ou ela estando ali em São Paulo, e as coisas continuam acontecendo por conta da vida dela, por conta da vida da Bugra. A Bugra pode estar no hospital, mas tudo aquilo que ela semeou continua produzindo. E a igreja continua do outro lado da corda, segurando para que as coisas continuem acontecendo. E as coisas, elas têm que continuar a acontecer. E Deus conta conosco. Manter a força da igreja não diz respeito somente aos que estão. E muitas vezes a gente, por estar próximo das pessoas que estão ao nosso derredor, nós damos muita atenção. E isso é válido, isso é real, e isso deve acontecer. Mas a grande força da igreja não está exclusivamente nas pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia, com as pessoas, com os irmãos, com as ovelhas que estão neste templo, que estão nesta igreja, que estão nesta denominação, que estão aqui nesta congregação. O impacto que nós temos nas localidades ao qual estamos inseridos, ele pode ser grande, mas ele é muito maior quando esta congregação, vamos falar de nós que estamos aqui agora, e vocês que moram aqui, né? O impacto que esta congregação pode dar, e já está dando, nós estávamos intercedendo, inclusive, por esses motivos agora, entre as nações. Verdadeiramente as maravilhas do Senhor têm sido apresentadas. E podem ter certeza que têm sido apresentados porque vocês têm segurado a outra ponta da corda. E essa corda ela não pode ser largada. Mas uma coisa certa, existem muitos parceiros que ofertam. Hoje cedo nós tivemos um momento que a gente acabou liberando uma palavra do Senhor para aqueles que já são parceiros junto ao Conselho Missionário, junto ao entendimento desta igreja, quanto a enviar, quanto a dar a manutenção, quanto a suprir as necessidades daqueles que foram às nações, que estão indo às nações apresentar as maravilhas do Senhor. Como pelos missionários da base, do campo, que são sustentados por esta igreja. Existem irmãos que estão verdadeiramente se sentindo seguros por conta da participação de cada um de vocês que estão aqui,
talvez você ainda não faça parte daqueles que contribuem com o Conselho Missionário, contribuem com os projetos missionários que são organizados através dos Conselhos Missionários, mas, com certeza, a sua oferta, o seu dízimo, acaba colaborando de alguma forma com todos esses projetos, porque existe o papel da igreja nesse processo todo de segurar a corda e dar segurança para quem está entre as nações. A missão, ela pode ser comparada, sabe, um mineiro que que é desafiado a descer numa mina. Muitas vezes a missão é isso, quando o missionário ele é desafiado a ir além, ir a lugares distantes, ir a situações extremamente difíceis. Se nós começarmos a lembrar de alguns missionários, não vou dar os nomes, mas assim, missionários que estão no Oriente Médio, missionários que estão entre as nações, que têm as suas portas completamente fechadas para o Evangelho, missionários que estão em locais onde há verdadeiramente perseguição, missionários que estão em locais onde verdadeiramente, se for pego falando do Evangelho, ele sofre risco de morte. E existem missionários que estão em regiões onde ele dá graças a Deus por ter acordado. E ele espera em Deus que ele possa ainda voltar a dormir à noite, porque ele não sabe se ele vai continuar vivo até a noite. E ele não sabe, depois que ele dorme, ele não sabe se ele vai continuar, se ele vai estar vivo quando, aliás, se ele vai estar vivo para poder acordar. Essa é uma realidade de irmãos nossos que estão do outro lado da corda e a gente precisa ter muita segurança em segurar essa corda. A gente precisa estar firme segurando essa corda. Talvez a gente não tenha, como a minha igreja, a igreja aqui local, não esteja tendo um relacionamento financeiro, econômico com o grande número de missionários que estão nas nações. Mas não existe talvez uma relação econômica, mas existe uma relação de irmandade, de fraternidade, de intercessão. No mínimo, nós temos que estar orando pelos missionários, mesmo aqueles que nós não conhecemos. Nós temos que estar orando pelo corpo de Cristo, que está, pelas células do corpo de Cristo, que estão em situações extremamente difíceis. E isso é segurar a corda. Aqueles que estão do outro lado do mundo e que talvez nem nos conheçam, nem sabem quem é o Eduardo, nem sabem quem é o pastor João, não sabem quem é o pastor Ricardo, mas eles têm certeza de uma coisa, que existe uma igreja no Brasil que ora por eles. E isso é segurar a corda deles. Isso para quem tem relacionamento com missionários nessa área, nessas condições, quando você pergunta para muitos deles assim, o que você está precisando, quase que 100% deles vão dizer assim, nós precisamos das suas orações. Nós precisamos ter a certeza que vocês estão orando por nós. Isso é ponto pacífico entre a grande maioria dos missionários que estão nos campos, independente de onde eles estejam. Isso é segurar a corda. Amém? E como eu disse, a missão é como alguém que é desafiado, um mineiro é desafiado a descer. Na realidade, quem falou sobre isso foi o William Carey, uma vez quando ele foi desafiado a ir à Índia. E o grande trabalho que ele fez na Índia. E aí ele foi desafiado a ir. E ele falou assim, olha, ir à Índia é como eu ser desafiado a descer numa mina. Eu só vou descer se eu descer numa corda, tendo a certeza que os meus amigos, que os meus pastores, a minha igreja vai estar aqui de cima segurando a corda, para que quando eu esteja lá embaixo eu não me perca. Então, esse é algo que nós precisamos ter essa consciência, de sermos igreja para a vida de cada um daqueles que o Senhor tem vocacionado e levado para lugares onde talvez nós nunca venhamos a ir, talvez nós nunca venhamos a conhecer, mas uma coisa é certa, são lugares onde precisam de Jesus e tem gente indo e contando comigo e com você. Somos todos enviados, todos nós, isso é algo. Eu estava falando aqui de missionários que estão nos campos, estão nas nações, estão apresentando as maravilhas do Senhor. Mas, irmãos, isso não é exclusividade deles. Eu venho falando isso desde sexta-feira. Isso não é exclusividade deles. Isso é exclusividade da igreja, do corpo de Cristo, ao qual sou eu e você. Eu e você
temos um chamado. E nós somos enviados. E nós somos enviados diariamente. Quando você levanta de manhã, quando você acorda, aliás, você só acordou porque a misericórdia do Senhor se renovou logo cedo e permitiu que você se levantasse porque você está sendo enviado diariamente a apresentar as maravilhas do Senhor através do quê? Do seu testemunho, da sua conversa, da sua apresentação, do seu relacionamento, de tudo que você fizer. Quando você vai ao trabalho, quando você retorna do trabalho, quando você está no trabalho, esteja você onde estiver, quando você está lavando roupa, quando você está no escritório, no banco, sabe lá onde você vai. Uma coisa é certa, você foi comissionada a ir a todos os lugares e Deus usa as suas atividades para apresentar as maravilhas dele, aqui e entre as nações. E é sempre bom entender que o Senhor, Ele não disse que nós deveríamos ir a todos os países. Ele disse muito mais do que isso. Ele disse que nós deveríamos ir a todas as nações. Só no Brasil são mais de 200 nações. Quer que eu falo uma nação que está muito próxima de nós? Esses dias eu falei isso lá em Maringá e teve gente que não entendeu. Mas é uma realidade. Eu vou dizer que é uma realidade de Maringá também. É uma nação que ela precisa ser alcançada. E eu dou graças a Deus que Ele tem levantado pessoas para alcançar essa nação. E que está aqui em Maringá, ou que está aqui em Londrina, como está lá em Maringá também. É aquela nação que vive... Lá em São Paulo a gente diz assim, eu vim de São Paulo para cá, viu, irmãos? Por isso que eu falo assim, lá em São Paulo a gente... aquela população que mora nos arranha-céus, nas coberturas dos arranha-céus, e que ninguém consegue chegar lá. Existem pessoas específicas para entrar na cobertura dos grandes arranha-céus. Ou, como em Maringá a gente fala, lá não tem muito arranha-céu, mas tem muito condomínio de casas, e casas de luxo, casas de alto luxo. Não é qualquer um, eu próprio não tenho acesso a essas casas. Mas é uma nação que precisa ser encontrada, é uma nação que precisa ser resgatada. É gente que tem a pessoa certa para ser enviada, e ela é enviada, e eu tenho conhecido pessoas que têm feito esse trabalho. Eu conheço uma pessoa em São Paulo, um pastor, que Deus o comissionou, num momento bastante estratégico da vida dele. Ele é vice-presidente, ele chegou ao nível de vice-presidência do Banco de Nova York, na América Latina, e teve um momento em que ele foi convidado a ser o presidente. Seria o auge da condição profissional dele. Assumir, e era o sonho dele. Ele já havia galgado muitos locais, muitos patamares. Chegou à vice-presidência e foi indicado para se tornar o presidente da América Latina do Banco de Nova York. Quando ele recebeu essa informação, ele ficou todo empolgado, e na mesma medida que ele ficou empolgado, Deus começa a mexer com ele. Deus começa a mexer com ele. E a palavra que Deus dava para ele, não, não, não. E ele empolgado, e ele ouvia de Deus, ele sonhava com Deus falando com ele à noite, não. Mas ele não sabia o que Deus estava falando com aquele não. Até que ele, buscando de Deus, Deus deu entendimento a ele. Não é para você o cargo de presidente do banco. Ou você permanece onde você está, ou você sai. E ele diz, mas se eu disser que não, eu não sei em que condição eu vou estar no banco, porque eu vou ser mal visto e tal. Então é hora de você sair. E assim Deus diz para ele. Então imagine, um homem que não é um bancário, ele já era banqueiro. O estágio dele já era bem diferente. E Deus o permitiu que ele chegasse até aquele ponto. E naquele ponto, quando ele pensou que entraria no auge, Deus diz não. E leva-o a pedir para sair, se desligar do banco. Claro, saiu com um bom bônus, que é bem distante daquilo que a gente pode imaginar no nosso dia a dia. Mas Deus deu uma oportunidade a ele. E ele abraçou, e até hoje ele faz isso. Ele teve a oportunidade de estar num jantar de desligamento de um banco que, de certa forma, é estratégico no Brasil, principalmente para os outros bancos. Ele teve uma oportunidade de se reunir com todos os banqueiros, os grandes banqueiros. Quando eu estou falando dos grandes banqueiros, os donos dos bancos, os presidentes dos bancos. Eu não estou falando de diretoria, estou falando de POP dos bancos. E se fechou. E eu lembro desse dia, foi no
esqueci o nome do restaurante agora, mas foi um fugi o nome do restaurante. Mas um restaurante no centro, ali na zona sul de São Paulo, no Jardins. Só para ter uma ideia, assim, a rua praticamente foi fechada. Tamanha quantidade de seguranças que existiam em todo aquele quarteirão. Porque estavam reunidos praticamente todos os presidentes dos bancos no Brasil. Reunidos, sabe para quê? Para perguntar para ele assim, Paulo, o que é que você está fazendo? Você tem só, ele tinha na época 49 anos. Ele assim, só 49 anos. Muitos estão sonhando com isso. É dado a você e você não aceita. E isso é tratativa de de presidente de banco para presidente de banco. E ele entende que Deus o colocou nessa situação para ser usado por Deus para apresentar a esses homens aquilo que ele tinha como sonho. E o sonho dele era um instituto que viesse a ter ações sociais a partir de São Paulo e pelo resto do Brasil. E aí ele coloca essa condição, esse projeto que ele tinha, direto para os presidentes dos bancos, e ele se apresenta também como alguém que é cristão, que tem uma visão cristã, e também se apresentou como pastor. E a verdade ele, desde essa época que ele saiu, isso já faz alguns anos, ele passou a ter acesso direto, ele já tinha acesso, ele não tinha impedimento, mas ele já tinha acesso. Só que ele passou a ter um acesso aos donos dos bancos, às famílias proprietárias de bancos, a partir daí como pastor. Ele sabe a história de muitos desses grandes empresários, presidentes, voltando a falar, presidentes de bancos, ele sabe a história de muitos deles. E eles não vão se abrir para qualquer um, mas passaram a se abrir para o pastor Paulo, que abriu mão de ser o presidente, que para eles é uma loucura, continua sendo uma loucura, mas que foi indicado para assumir a presidência de um banco internacional na América Latina. Deus tem levantado. Às vezes a gente, como é que esta nação de milionários, de biliardários do Brasil vão ser alcançados? E eles precisam ser alcançados. Eles podem ter muito dinheiro, mas eles não têm Jesus. Ou pelo menos muitos não têm Jesus. Eles precisam de Jesus, assim como eu e você. Essa é uma nação que existe no Brasil, é uma nação que existe nos países orientais e ocidentais. Essa é uma nação que precisa ser alcançada. Então, eu estou dando para vocês uma nação que está no Brasil. Entre muitas outras, se nós fizermos a conta das nações indígenas que precisam ser encontradas pelo Senhor. Então, assim, o Senhor, Ele te comissionou. Você foi enviado. Você foi enviado. E você é enviado a cada dia a cumprir com o seu chamado. Talvez você não saiba exatamente, então cumpra com o seu chamado, ou cumpra o papel de um bom evangelista diariamente, testemunhando acerca do Senhor por onde você for. Enfim, nós somos enviados, ou enviamos, ou nós somos desobedientes. São três situações. Nós somos enviados, você entende que é um enviado, todo dia. Você pode se tornar alguém que envia, mas você também pode ser um desobediente, que não envia, não se torna enviado e não faz nada. Existem aqueles que descem as minas, como o William Carey, ele foi, tendo a certeza de que iriam segurar. Como a Margareta tem ido, como a Bugra, infelizmente nessa situação agora, mas que sempre foi, e muitos outros personagens que nós temos conhecido como missionários, alguns de vocês aqui já têm parceria, que têm ido, são aqueles que estão descendo as minas, tendo a certeza de que se eles precisarem voltar, alguém vai puxar a corda e eles vão sair dali. Alguém vai puxar a corda e trazê-los de volta. Se eles precisarem de alguma coisa, eles sabem que eles vão balançar a corda e você vai sentir do lado de cá que a corda está balançando e você vai entender que ele está tendo alguma necessidade. Enfim, talvez ele balance a corda só para você, estou te lembrando que você precisa orar por mim. Enfim, existem aqueles que seguram as cordas e existem também aqueles que pensam que essa história não tem nada a ver com ele. Essa história não diz respeito a ele, não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Mas eu posso dizer para você uma coisa, alegre-se. Alegre-se por fazer parte de uma igreja
que apoia, mas que tem também o desejo de enviar pessoas. Eu tenho certeza, não ouvi isso do Ricardo, não conversei com o pastor João sobre isso também, mas eu creio, baseado naquilo que eu ouvi o pastor Ricardo dizendo aqui, que não só dar suporte àqueles que estão, mas também, e hoje você inclusive falou isso, né, do desejo de sermos enviados. Do desejo do Senhor começar a se mover na vida de cada um de vocês que estão sentados aqui. Todos vocês. Ninguém escapa. De repente, Deus começar a conversar com você e entender que você vai ser enviado. Entender que você foi escolhido para ir além daquilo que já é o seu dia a dia. Enfim, esta igreja tem o desejo de enviar. Eu ouvi a oração daqui e entendi isso claramente. Esta igreja tem o desejo de enviar pessoas para que levem o evangelho aos povos do mundo. Aí eu lanço uma pergunta. Você tem o desejo de ir? Não precisa responder, não precisa me responder. Mas uma coisa é certa. Eu te convido a dar testemunho da obra de Deus em suas vidas. Mesmo que você ainda não tenha entendido do Senhor, se você realmente tem sido convidado por Ele a ir às nações transculturais, em viagens transculturais, em ações transculturais, pelo menos você, e eu estou aqui hoje falando especificamente para cada um de vocês. Eu falei de uma forma bastante genérica, desde sexta-feira, e hoje eu estou falando especificamente para vocês, assim como eu falo isso para mim no meu dia a dia. Eu te convido, eu tenho certeza que os pastores te convidam, tenho certeza que o Conselho Missionário também te convida a você sair todos os dias da sua casa preocupado em testemunhar acerca da obra de Deus em suas vidas. Tem muita gente lá fora que está precisando ouvir da obra de Deus, e de alguma forma ela pode chegar. A informação, e vai enxergar através da sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida. E ao exporem, e é interessante, que ao expor, no momento em que você começar a expor o seu testemunho de vida, no momento em que você começar a expor o seu testemunho às pessoas, você vai estar expondo o próprio Deus, você vai estar expondo as maravilhas do Senhor e as maravilhas que Deus tem feito através da sua vida e na sua vida. E de repente, por conta dessa sua decisão, desse seu desejo, dessa sua disposição de expor o Senhor, por conta daquilo que Ele tem feito na sua própria vida, na vida da sua família, talvez você vá começar a entender do Senhor também um novo chamado. Um chamado para as missões transculturais de longo prazo. E eu vou dizer assim, ao qual existe uma necessidade enorme, irmãos. Eu não sei se eu cheguei a falar de números, mas assim, até 10 anos atrás, o Brasil tinha enviado em torno de 3.000 missionários nos confins da terra, nos lugares mais distantes. No ano de 2017, esse número já estava em 15.000. Aumentou sensivelmente, só que está muito distante da necessidade. Quem sabe alguns daqueles que estão sentados aqui, sejam alguns daqueles que o Senhor está, ou que vai começar a chamar, para se preparar nesse sentido. Então eu te estimulo a, quando você começar a ter esse entendimento, esse sentimento, quando você passar assim, olha, acho que Deus está falando comigo sobre alguma coisa, conversa com os pastores. Falei, pastor, olha, eu tenho pensado, eu tenho sentido, eu tenho tido uma impressão. Pode não ser nada, como pode ser tudo, mas uma coisa é certa. No início da nossa conversa na sexta-feira, que o Ricardo pegou muito bem, foi a questão do sentimento, da sensibilidade. Seja sensível ao que Deus está fazendo, seja sensível ao que Deus está fazendo na sua vida, seja sensível àquilo que Deus pode fazer através da sua vida, que é muito melhor do que fazer somente para você. Irmãos, fazer para mim, eu posso dizer assim, dar muitos testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida, mas o que me dá prazer é saber que Deus tem feito através da minha vida, daquilo que aconteceu, e Deus permitiu que fosse através de mim. O prazer que
que a gente tem. Não é uma coisa de ego, é uma coisa de ser grato pela presença de Deus e pela graça e amor e misericórdia de Deus através da vida, da minha vida, na vida de alguém. É assim, é algo inexplicável. Eu tenho certeza que muitos já tiveram esse tipo de experiência. Quanto você entende? É uma pergunta. Quanto você entende de Deus, em que Deus tem trabalhado em você? É uma pergunta que você pode e deve fazer ao Senhor. Quanto Deus tem trabalhado em mim? Se pergunte para Deus isso. Busque em Deus quanto Deus tem trabalhado em mim. Não quanto Deus tem feito de milagre. Não quanto Deus tem me dado. Não quanto Deus tem feito para mim, e eu fico tão feliz quando Deus me dá, quando Deus faz para mim. Não, mas quanto Deus tem trabalhado em você. Quanto você entende que Deus tem trabalhado até aqui na sua vida, ao ponto de você ter conseguido alcançar um nível onde você já pode ser usado por Deus, quem sabe, entre as nações, apresentando as suas maravilhas. Por quanto tempo você entende que Deus tem trabalhado na sua vida? Por quanto tempo? Você já parou para pensar nisso? Você para pensar nisso? Você tem sido sensível ao trabalhar de Deus na sua vida? Você consegue entender que aquele momento de aflição, aquele momento de dor, aquele momento de desespero, até Deus estava permitindo, porque na verdade Ele estava trabalhando em você, Ele estava te preparando, Ele estava te fortalecendo, exatamente para que você estivesse num novo patamar, para que pudesse ser usado por Ele? Não sei onde, mas Ele com certeza sabe. Você tem entendido? Você tem tido a sensibilidade de entender isso do Senhor? Você tem se preocupado em saber isso? O que tem acontecido tem sido convincente que de que é Deus te comissionando? As muitas lutas, as muitas dificuldades, as muitas situações que você já passou até aqui, você consegue entender que é Deus te preparando, Deus te comissionando para algo além daquilo que você sempre sonhou? Porque uma coisa é certa, o Senhor diz que os sonhos dele são maiores do que os meus e os seus. A gente pode ter tido muitos sonhos, mas pode ter certeza. Tenha certeza, porque isso é a palavra dele. Os sonhos dele, aquilo que ele tem preparado para você, é muito maior do que aquilo que você tem sonhado e que você tem projetado para a sua própria vida. Por isso eu te estimulo a buscar entender do Senhor, buscar ser sensível ao Senhor no sentido de entender por que você passou por aquela situação. Você não passou por aquela situação só porque tiveram alguns fatos humanos que levaram a essa condição. Porque Deus poderia ter impedido, mas Deus não impediu. Mas eu estou te estimulando a fazer uma reflexão em Deus acerca daquela situação ou daquelas situações as quais você passou e, na verdade, não era bem aquilo que você pensava. Era que você pensava que era uma dor, era por conta disso, daquilo. Não. Eu quero te estimular a entender, a buscar entender no Senhor, que foi o próprio Senhor que permitiu que você passasse, para que você estivesse sendo preparado, para que você estivesse sendo comissionado a ir além daquilo que você sempre sonhou. Você quer ficar só com o seu sonho ou você quer o sonho de Deus? Quem quer o sonho de Deus, levanta a mão. Não foi todo mundo, mas a maioria. Glória a Deus por vocês que querem o sonho de Deus. Mas Deus te comissiona no meio das aflições. Deus te comissiona no meio do deserto. Deus te comissiona na falta. Deus te comissiona na dor. Deus te comissiona das formas mais imprevisíveis possíveis. Mas é assim que Ele age. É assim que Ele te prepara. É assim que Ele te fortalece para o seu comissionamento. Amém? A menos que Ele te mostre o contrário, você tem tranquilidade em se ver partindo? Isso é um desafio. Nós falamos tanto de missões desde sexta-feira, então agora a gente está finalizando sendo desafiado. Eu busquei muito do Senhor o que eu ia falar hoje à noite, pastor. E eu entendi do Senhor que Ele queria desafiar a igreja. E aí, quando você estava aqui, pastor, falando, e você orou e falou daquilo que Deus vai nos
mover, Deus vai mexer com cada um de nós, Deus vai nos preencher. As músicas que foram cantadas falam de ir, falaram do id, falaram de... eu tenho um chamado, aliás, está aí, ó, eu tenho um chamado. A gente não pode terminar esta conferência missionária de outra forma. Se nós começamos, e vocês entenderam que o tema desta conferência seria eu tenho um chamado, então a gente não pode falar eu tenho um chamado para os outros. Eu tenho um chamado para mim. E aí é verdade, é disso que eu estou falando para você agora. Eu tenho um chamado para mim, e Deus tem um chamado para você. Eu estou tentando, eu não posso dizer, olha, Deus tem um chamado, eu não sou um profeta desse naipe de poder dizer, ó, se Deus está falando que você tem um chamado assim, não é isso não. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se você ficar sensível ao Senhor, Ele vai dizer para você qual é o seu chamado. Além daquele que você já tem que praticar diariamente. Amar missões de curto prazo ainda não se trata daquilo que Deus tem operado em você, um desejo de passar um longo prazo. Talvez seja muito bom a gente participar de missões de curto prazo, projetos de curto prazo. Isso é muito bom, nos estimula, nos ajuda, isso faz bem, em termos de aprendizado, inclusive. Mas o Senhor, eu não entendo que o Senhor deu esse tema, eu tenho um chamado, só para ter um nome, a conferência. Eu entendo que eu tenho um chamado, ele é profético, para a vida desta igreja. E esta igreja, ela tem um chamado, que vai muito além daquilo que vocês têm conhecido até aqui. Nós intercedemos agora há pouco por alguns projetos, mas Deus não tem só estes projetos. Deus tem muito mais. E Ele vai trazer de lá para cá projetos para que vocês se envolvam, e Ele vai fazer com que saiam projetos daqui para lá, através da vida de vocês. Por isso, é dizer, eu tenho um chamado e eu preciso entender o chamado. É nisso que eu estou falando. Um chamado para uma cultura diferente, para espalhar as boas novas em todo o mundo. Desse Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, que morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você tem pensado nisso? De você atravessar fronteiras, buscar novas culturas, buscar novos idiomas, novas línguas, novos povos, novas tribos, para apresentar esse Deus que morreu, ressuscitou, foi aos céus, retornou e está em meio a nós? E que muitos ainda não sabem disso e que precisam conhecer, que precisam saber que essa é uma realidade de Deus no mundo. Vocês têm sido impulsionados, você tem se sentido impulsionado a assumir um compromisso nas missões mundiais? Talvez você fale, não, mas eu já tenho uma idade avançada. Eu vou dar um nome. Hoje cedo eu estava falando com o pastor João, eu falei do pastor José Rodrigues. O pastor José Rodrigues, ele começou um projeto que é o projeto Meninas Olhos de Deus. Eu vou falar rapidamente dele. O pastor José esteve um momento na África, na Índia, e ele estava em Mumbai. E ele, caminhando numa avenida, junto com outro pastor, amigo dele, ele vê, no momento, uma pá carregadeira pegar... Porque, assim, na Índia, praticamente não se faz coleta de lixo. As pessoas jogam lixo, normalmente tem algumas áreas, e naquela área se joga o lixo. E de tempo em tempo vão as pás carregadeiras e pegam aquele lixo e levam. Uma vez por semana, uma vez cada 15 dias passa e leva aquele lixo. Então não existe aquela questão de coletar lixo na porta de casa. E ele estava indo, e aí ele viu uma pá carregadeira pegando o lixo e colocando em cima de caminhões. Só que numa dessas vezes que a pá carregadeira pega, ele pega junto com o lixo o corpo de uma menina. E ele sai correndo quando ele vê aquilo, o corpo da menina na pá carregadeira. E esse pastor, amigo dele, diz, não mexa, deixa ela. Mas ele, claro, não faz parte da cultura, não conhecia, hoje ele conhece a cultura, mas ele não conhecia, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele pegou a menina, conforme ele virou a menina, ele viu, ele tem 4, 5 netos, acho que são 4, ele viu no rosto da menina o rosto da neta dele. E aquilo trouxe muita angústia para ele.
E assim, as pessoas que estavam em volta já vieram, inclusive, para apedrejá-lo, porque ele foi lá e mexeu no corpo da menina, a menina estava morta. Aí ele foi procurar saber como é que uma pá carregadeira pega o lixo e junto com o lixo pega o corpo de uma menina, como se fosse algo comum. Aí foi quando ele descobriu uma realidade. E qual é a realidade? Em especial, isso está espalhado pelo mundo, viu, irmãos, que eu vou contar. Mas fala desta realidade pontual. Entre Nepal e Índia, existe um tráfico humano, basicamente de meninas a partir dos seus 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Mais ou menos, esse número continua, em torno de 12, 13 mil meninas por ano são traficadas do Nepal para a Índia e são levadas para bordéis na Índia. São milhares de bordéis espalhados pela Índia. Eu tive a oportunidade de passar, não entrei, mas passar em alguns deles onde eles estavam para observar quem é que ficava na frente dos bordéis. E realmente eram crianças. Eu não vi criança de 9, 10 anos de idade na frente do bordel, mas eu vi meninas de 14, 15 anos de idade na frente dos bordéis. Muitas dessas meninas, muitas enorme mesmo, né? De 12 a 13 mil por ano. Só para ter uma ideia, esse tráfico humano do Nepal para a Índia, da Tailândia para a Índia, mas principalmente Nepal e Índia, o indiano gosta muito da nepalesa. Eles dizem que a nepalesa é mais bonita que a indiana. E movimenta entre os traficantes uma média de 10 bilhões de dólares por ano. Esse valor ele sustenta a corrupção do governo indiano. Então, por que o governo indiano não faz nada? Porque parece que eles falam, mas não fazem nada, a coisa continua. Porque é muito dinheiro e muita gente corrupta sendo sustentada por isso. E a realidade é quando o pastor José viu aquela situação, que ele ficou sabendo por que aquela menina estava, aquela menina fazia parte, é uma das meninas que foram traficadas, e porque ela estava ali morta. Porque ela é traficada, e uma coisa importante, elas não são tiradas à força da vida das famílias, não. Como o Nepal é um país extremamente pobre, existem muitos vilarejos, são centenas e centenas de vilarejos que estão nas montanhas. O Nepal é um país cheio de montanhas, lembra do Himalaia, Everest? São muitas montanhas, centenas e centenas de vilarejos. Aí os traficantes vão, como é muito pobre, eles oferecem trabalho na Índia, trabalho na Arábia Saudita, e os pais, olhando a situação difícil, o que eles fazem? Eles entregam para ser levada para estudar e trabalhar em outro país. Só que, na verdade, eles estão entregando as suas filhas, não para alguém que está com boa intenção. Na realidade, são traficantes, que quando eles tiram dali, as meninas são colocadas em trem, são levadas para a Índia e são espalhadas pela Índia toda, para os milhares de bordéis que existem. E ali elas chegam com 8, 9, 10 anos de idade, e elas ficam no bordel até morrer. São meninas que têm eu ia falar obrigação, mas enfim, tem em média de 25 a 30 relações por dia, relações sexuais, por dia. Pense numa menina de 10, 11, 12 anos, tendo de 25 a 30 relações de sexo por dia, em troca de um punhado de comida. E eu vi a comida. A comida é basicamente um arroz cremoso com alguma verdura, alguma coisa assim. É o que elas recebem por dia. E elas vão nisso até morrer. Se elas não fizerem isso, eles matam ela. Então elas vão e acabam morrendo. Muitas morrem por AIDS. Muitas dessas meninas com 14, 15 anos de idade já morreram por conta desse abuso, né? E o pastor José, quando teve essa experiência, ele conheceu toda a história e ele disse a Deus, Senhor, se o Senhor me der, eu quero só que o Senhor me dê a possibilidade de resgatar uma menina. Se eu conseguir tirar uma menina dessa condição, eu vou cuidar dela. Mas eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer. Hoje, no ano de 2018, já foram resgatadas mais de 3 mil meninas por conta desse projeto. O pastor José, ele era não só pastor, como ele era um grande empresário
na região de Goiânia, aquela região de Goiás. Ele tinha concessionárias de automóveis, concessionárias de caminhões, ele tinha dois hospitais, ele é médico cardiologista, ele tinha várias clínicas de atendimento, tinha laboratórios, muito rico. Todo o patrimônio, para você que quer se envolver em missões. O pastor José, a única coisa que ele não ofertou para o projeto foi o lugar que ele mora até hoje, que é uma chácara. Fora isso, tudo, os prédios dos hospitais, as clínicas, a concessionária ele vendeu e o dinheiro foi tudo para investir nisso. 21 anos depois, já são mais de 3 mil meninas resgatadas. Já são centenas e centenas, eu não sei te dizer o número hoje exato, mas já são centenas de famílias que estão sendo protegidas, que estão nas montanhas, mas estão sendo protegidas pelo projeto, para que eles não sejam enganados quando os traficantes vão e oferecem trabalho, que na realidade não é trabalho, que não é escola, não é nada disso. Enfim, já são centenas de famílias nas montanhas do Nepal sendo protegidas. Já existem 6 casas no Nepal, em Katmandu em especial. Existe uma chácara muito grande também, onde as próprias meninas, a grande maioria, 90% das meninas que foram resgatadas, elas próprias têm trabalhado nesse projeto no sentido de elas próprias irem às montanhas alertar as famílias de crianças, e assim também como elas têm trabalhado na Índia para ajudar no resgate dessas meninas. Enfim, todo esse projeto começou na vida do pastor José, com 56 anos de idade. 56 anos de idade ele tinha. Ele tinha um pouco menos do que eu tenho hoje de idade. E eu vou dizer, hoje ele já está em 37 nações. E o foco é esse, resgatar 37 nações, resgatando crianças do tráfico sexual. 37 nações. Ele pensou em uma menina na Índia. Ele já está em esse projeto, MCM, Missão Cristã Mundial, já está em 37 nações. 37 países, na verdade. 37 países executando esse trabalho. E ele começou com 56 anos de idade. Então você pode dizer assim, para você mesmo, eu ainda posso. Deus ainda pode através de mim. Deus ainda pode. Eu não sei o que ele pode fazer. Eu sei que ele pode fazer tudo, mas eu não sei o que ele vai fazer. Mas você, e o meu desafio essa noite para você é exatamente isso. É trazer a você o entendimento de que você pode. Quando eu estou dizendo que você pode falar com o Senhor e perguntar para Ele, Senhor, o Senhor tem me comissionado para quê? E de repente você começar a entender que é do outro lado do mundo. Eu estive no Nepal e fiquei uma semana ali nas casas das meninas e uma irmã com 62 anos de idade, quando eu estive lá, com 62 anos de idade, entendeu que era para ela sair do Brasil e ir trabalhar junto com essas meninas no Nepal. Ela não falava nem inglês, que dirá o idioma nepalês. Mas a verdade é que ela foi 62 anos de idade. Essa moça hoje já está com 68 anos. E ela foi. Então você pode dizer, Deus tem para mim algo que vai além daquilo que eu tenho sonhado, vai além daquilo que eu tenho projetado. Deus tem para a vida de cada um de vocês algo, irmãos. Eu quero que este tema, eu tenho um chamado, não seja somente um tema de uma conferência e amanhã ele seja esquecido. Que não esteja somente nessa camiseta, mas que esteja entronizado na sua mente, no seu coração, de que verdadeiramente eu tenho um chamado desta conferência, é uma palavra profética para a sua vida. Você consegue dizer amém? Amém? Glória a Deus. Em alguns de vocês que entendem a direção dada por Deus para que possam ir. E para outros, como um desejo dado por Deus para que possam enviar. Talvez o que Deus esteja te movendo em você, te preparando, talvez não para ir, mas para enviar, para ser o enviador. Deus é comprometido com a divulgação do seu nome. Deus quer que o seu nome seja conhecido e adorado entre todos os povos, entre todas as nações. E Ele precisa de nós. Ele precisa de cada um de nós para que o nome dele seja conhecido e adorado. Isso não é um cuidado do ego de Deus, porque Deus não precisa do seu ego, não precisa ser cuidado no seu ego. Na verdade, isso é amor pela sua criação, é amor pela humanidade, é amor pela vida de cada um de nós. Ele te ama, irmãos, Ele te ama e porque Ele te ama, Ele te comissiona.
Porque ele não precisa, mas você precisa. Eu preciso estar completamente à disposição do Senhor, porque isso faz a diferença na minha vida. Melhor coisa é dar do que receber, lembra disso? Às vezes a gente pensa muito em receber do Senhor. No dia que você entender, no momento que você entender que melhor coisa é dar, você vai entender o que é prazer de se relacionar com Deus. Você vai entender o que é o prazer de poder dizer, como Deus me ama. Mas Ele não me ama, eu não entendi que Ele me ama só porque Ele me deu. Não, é porque Ele me comissionou. E por conta desse comissionamento é que eu entendi o grande amor de Deus. Isso é inexplicável, irmãos. A gente normalmente entende que é bom quando a gente recebe. Mas em Deus as coisas são o inverso. Você entende o amor, você se sente amado exatamente fazendo o contrário, é dando. E aí, a explicação só Ele pode dar para você, mas uma coisa é certa, ela é real e verdadeira. As missões e o alcance de todas as nações estão se unindo a Deus em sua paixão de amar as nações. A paixão de amar as nações tem unido a igreja cada vez mais a Ele. Nós fomos durante muito tempo uma igreja que falava. Hoje Deus tem movido a igreja a fazer, a dar, a doar, a entregar. Mesmo que a mídia não mostre isso, mas é o que Deus tem feito no cerne da igreja. É o que Deus tem feito no coração da igreja. É o que Deus tem trabalhado no organismo chamado corpo de Cristo. Deus tem favorecido, Deus tem entregue, Deus tem dado a possibilidade de muita alegria na igreja por conta do louvor que é expresso, não somente através da música cantada nos altares, mas principalmente por conta do louvor que é expresso através dos nossos relacionamentos, através da entrega das nossas vidas em favor do próximo. Em Isaías 12:4 diz assim, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós precisamos fazer com que a humanidade saiba a importância do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer com que isso seja real na vida das pessoas, a partir da realidade das nossas próprias vidas. Em Romanos 15:9 diz assim, Deus envia Jesus em sua missão para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Nós precisamos mostrar aos gentios, ao povo que está ali fora, de que aquela misericórdia que eles dizem tanto, Deus tem misericórdia, é verdade, mas que eles conheçam essa misericórdia e passem a viver essa misericórdia, para que através da vida deles, essa misericórdia seja expressa na vida do próximo, que também está precisando conhecer dessa misericórdia que vem diretamente do trono de Deus. Em Romanos 9:17 diz assim, Ele realiza suas obras poderosas na história, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Portanto, a adoração é o alvo e o combustível de missões. As missões existem porque a adoração não existe. Se existisse adoração em toda a crosta terrestre, não haveria necessidade de missões. E só existe a necessidade de missões porque há necessidade de adoração em meio à humanidade. E a humanidade precisa conhecê-lo para poder adorá-lo e ter uma transformação radical da sua própria vida. A alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado, tribal, nacional ou étnico. É para todos. E ela será apresentada a todos através da sua igreja, que sou eu e você. E é por isso que nós vamos, porque provamos a alegria de adorar a Jesus e queremos que todas as famílias da terra estejam incluídas nesse processo de adoração. Salmo 22:27 diz assim, lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Quem é responsável em fazer com que todas as famílias das nações se prostrem diante dEle para que venham o adorar? Eu e você. A busca de adoração nas nações é abastecida pela alegria da nossa própria adoração. Aquele povo que está ali fora, ele vai reconhecer a adoração através da alegria de adorá-lo. Alegria que é vista e deve ser vista nas nossas vidas. Não podemos louvar o que nós não gostamos. Nós só louvamos daquilo que nós gostamos. E se nós gostamos do Senhor, nós temos que louvá-lo. E o povo ali fora precisa ver, a humanidade precisa ver o meu gosto pelo louvor ao Senhor. Não podemos proclamar aquilo que nós não valorizamos. E a adoração vai mostrar o valor do Senhor na minha vida. O valor do Senhor através da minha vida, alcançando aquele que ainda não
sabe o que é a adoração. A adoração é o objetivo das missões. Para que todos os povos o adorem é o objetivo de missões. Todos os povos da terra precisam adorá-lo. Eles precisam conhecer o Jesus para adorá-lo. As pessoas precisam conhecer sobre Jesus, pois sem ele não há salvação e nem adoração. Como é bom adorá-lo. Como é bom adorá-lo. Onde o evangelho do Filho crucificado é ressurresto e não for apresentado, não haverá adoração, não haverá louvor, não haverá alegria. E o único povo que tem o poder de mostrar, de apresentar a adoração e a alegria, somos nós, não é outro. Atos 4:12, já estou terminando, irmãos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10:17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em 1 João 5:12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Lá fora tem muita gente precisando conhecer o Filho de Deus para que eles ganhem vida. E essa é a nossa responsabilidade. Mateus 28:19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não haverá salvação nem adoração entre as pessoas que não ouvirem o Evangelho. As missões são essenciais para a salvação. Deus está comprometido em reunir adoradores de todos os povos do mundo. Eu quero fazer parte. Eu espero que você queira fazer parte entre todos os povos do mundo que o adoram. Não apenas de todos os países do mundo, mas alcançar todos os povos, todas as nações, significa cumprir a grande comissão quando ele disse, ide por todo o mundo. Jesus comprou com sangue todas as nações, povos, línguas e tribos. Lá em Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim, digno és, aqui está falando de Jesus, digno és de tomar o livro de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu quero fazer parte desse povo, irmãos. E nós precisamos fazer com que este povo aumente em tamanho numérico, para que muitos povos, se possível, todos os povos venham a fazer parte deste livro, a qual será aberto por ele, e um povo que é constituído como reino, um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. O Evangelho já alcançou todos os países, irmãos. O Evangelho já está em todos os países. Não existe um país do mundo que o Evangelho não tenha chegado. Mas Deus não falou países, Deus falou nações. E de acordo com uma grande organização missionária, existem mais de 7.000 povos ainda que não foram alcançados. Nós devemos ter como nossa declaração missionária a seguinte frase: nós existimos para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos, Paulo, cujo chamado e paixão foi levar o Evangelho, e povos que ainda não tiveram acesso ao Evangelho, lá em Romano 15:20, ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Nós não precisamos ficar pregando o Evangelho o tempo todo dentro do templo onde nós estamos. Aqui nós louvamos, nós adoramos, nós congregamos, nós cultuamos ao Senhor, onde nós aprendemos a adorá-lo, nós aprendemos o Evangelho, nós aprendemos como devemos sair lá fora e apresentar esse Evangelho entre os povos que ainda o Senhor não tenha sido anunciado. Ainda há muito a fazer onde Cristo não foi anunciado, mas precisamos orar por um exército de centenas de milhares de pessoas com paixão, assim como Paulo era apaixonado pela obra do Senhor. Em 3 João 1,6 diz, bem farás encaminhando-os com sua jornada por modo digno de Deus. É por isso que aqueles que enviam são tão cruciais como aqueles que vão. Nós que enviamos, vocês que enviam, é tão importante quanto aqueles que estão indo, mas que tenham no coração o desejo de serem usados de forma plena e completa pelo Senhor, ao ponto até de fazer você pensar em ir também, mesmo que você nunca tenha pensado nisso. Nem todos são missionários que cruzam as culturas e plantam igrejas onde elas existam, mas se nós não vamos a um grande chamado, enviem, se envolvam no enviar, se envolvam naquilo que a igreja tem
projetado, naquilo que a igreja tem proclamado, daquilo que a igreja tem feito no sentido de enviar. João diz, façam isso de modo digno de Deus. Deus ele nos estimula a fazer de forma digna, mas segundo o padrão de Deus, há diante de nós então uma grande necessidade. 2 Coríntios, eu terminando. 2 Coríntios 8:2 diz assim, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles a superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos nos aprofundar em nossa compreensão da urgência e nos lembrar de que não possuímos nada, mas Deus nos possui e Ele possui tudo o que temos. Ele se preocupa com o nosso esforço para alcançar as nações, com o evangelho que Jesus morreu para enviar. João 15:16, eu vos escolhi, e eu termino aqui. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, disse Jesus, para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu vos enviei para que deem frutos. Amém, irmãos? Eu quis terminar esta conferência trazendo um estímulo a você, no sentido de fazer com que verdadeiramente o tema desta conferência, que é Eu Tenho um Chamado, não fique só na camiseta, não fique só na propaganda, no marketing, não fique só neste momento, neste final de semana que nós estivemos juntos, mas que passe a fazer parte verdadeiramente do seu entendimento e do seu coração. E você possa dizer, quando você estiver indo hoje para casa, quando você estiver amanhã nos seus relacionamentos, tomando atitudes, no sentido de que você entendeu que você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Amém? Podemos orar? Podemos levantar e orar? Pai, louvado seja o teu nome. O teu povo, a qual eu pertenço, entendeu. Nós temos um chamado. Senhor, cada um de nós vai poder dizer a partir de hoje, eu tenho um chamado. E esse chamado não é para mim, esse chamado é para o Senhor. Esse chamado é pelo Senhor, é através do Senhor. E é um chamado que me leva aos povos, que me leva ao próximo, mas ele me leva muito mais a Ti. Senhor, eu quero fazer com que o chamado que o Senhor tem para a minha vida me leve cada vez mais próximo de Ti. Senhor, quão bom é te servir, quão bom é atender o Teu chamado, quão bom é me dispor para o Teu chamado. Senhor, eu não sei se todos entenderam esta frase, eu tenho um chamado, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor tem poder para adentrar ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, para adentrar ao entendimento na vida de cada um daqueles que estão aqui, acerca do Teu chamado para a vida de cada um deles. Que eles tenham um vislumbre diante do Senhor, acerca do que é entender eu tenho um chamado e querer fazer parte desse chamado. Não sou eu que convenço, não é a minha palavra, não é a minha pregação. Quem sou eu para isso? Mas eu sei de uma coisa, que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar, está nesse lugar, está em meio a nós neste lugar, está conosco quando voltarmos às nossas casas. E aí eu clamo ao Senhor, convence-os, nos convença, Senhor, a cada dia, de que nós temos um chamado e que nós precisamos praticar esse chamado, de ir aonde o Senhor tiver deliberado para cada uma das nossas vidas. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sendo derramada em abundância sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos, porque nós precisamos dela, Senhor, mas nós precisamos também da Tua unção, da unção de renovação, de restauração, de fortalecimento, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente abraçar o chamado e contemplar a Tua vinda através daquilo que o Senhor tem como plano, como projeto, através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, leva-nos a nós. Eu falo em nome do Teu povo, mesmo através daqueles que talvez não tenham entendido, mas eu sei que esse é o Teu desejo, que nós digamos ao Teu chamado, eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim.
Eu te louvo, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez de sexta-feira até aqui, de tudo aquilo que o Senhor certamente fará na vida de cada um dos teus filhos a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém.